Amém. Graça e paz, igreja. Você está feliz com Jesus? Diga amém. Se você está muito feliz, diga glória a Deus. Irmãos, último culto de domingo de 2025. Uau, você pode erguer suas duas mãos aos céus e dizer muito obrigado, Jesus. Eu sobrevivi. Amém? Você é um sobrevivente. Você não morreu, você está aqui para a glória do Senhor. Então dê mais um aplauso aí a Jesus nessa noite. Oh, Jesus lindo, glória a Deus. Aleluia, vencemos na presença do Senhor. Estamos com muitas expectativas para aquilo que vai acontecer em 2026. E eu quero compartilhar uma palavra com você, com uma certeza de que é uma palavra extremamente do céu para o nosso coração. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, e fique ligado também que logo você vai receber aí o plano de leitura anual. Eu não sei quantos de vocês aqui conseguiram finalizar sua jornada na academia, na faculdade, sua jornada no trabalho, mas eu queria celebrar com aqueles que conseguiram terminar sua jornada de leitura da palavra. Amém? Nós precisamos ler a palavra. Não adianta falarmos que amamos ao Senhor se não lermos a Bíblia. Se você não conhece as histórias da Bíblia, porque Jesus se revela através da palavra. Amém? Então, Atos capítulo 9, nós vamos ler alguns versículos e diz assim a palavra do Senhor. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho. Queridos, só para você saber por que ele usa esse termo aqui, do caminho. Um dos títulos de Jesus é: Eu sou o caminho. Então, em alguns momentos você vai ver na Bíblia se referindo àqueles do caminho, né? Então, com o passar do tempo, as pessoas elas se referiam aos discípulos como os do caminho. Por isso que está escrito aqui, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho. Então está se referindo aos cristãos, aqueles que seguiam Jesus. Homens e mulheres que ali encontrassem para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, entre na cidade onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. E ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é instrumento que escolhi, para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Senhor, esta é a tua palavra.
que eu diminua e que o Senhor cresça nessa noite. Que não haja soberba, orgulho, altivez no meu coração, mas que a minha boca seja usada para ser instrumento do Senhor. Jesus, cerca este lugar com os teus anjos poderosos e que corações possam se render à sua gloriosa presença nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, que texto maravilhoso. E todos os dias nós temos encontros com pessoas. Todos os dias você se encontra com pessoas. Alguns encontros são rápidos, alguns encontros são superficiais, quase automáticos, mas existem alguns encontros que eles marcam a nossa vida. E o tema da nossa palavra hoje é encontros que transbordam. Você pode repetir comigo? Encontros que transbordam. E no ano da transbordante colheita, uma palavra que foi liberada sobre esta casa, você não ouviu em nenhum momento o seu pastor dizendo que transbordar é apenas sobre finanças. Em nenhum momento foi dito que no ano da transbordante colheita seria só sobre finanças. Mas transbordar, uma transbordante colheita é também quando você transborda na sua vida espiritual, emocional, na sua família. Amém? Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. E nós precisamos também entender que os nossos relacionamentos precisam transbordar. Precisam ser relacionamentos transbordantes. Por isso o tema dessa palavra é encontros que transbordam. E todos os dias, como eu disse, você está se encontrando com pessoas. Mas alguns encontros, eles são realmente são marcos na nossa vida. E a pergunta do Senhor para mim e para você nessa noite é não apenas com quem nós estamos nos encontrando. Quem são as pessoas? A pergunta não é apenas quem são as pessoas que nós estamos nos encontrando, mas a pergunta do Senhor para nós é o que esses encontros estão gerando em nós, ou o que nós estamos derramando sobre as pessoas que estão nos encontrando no caminho. Porque nós vemos muitas vezes as pessoas tendo encontros superficiais, sem nenhum tipo de revelação, sem nenhum tipo de propósito, mas estão ali vivendo uma vida de encontros e nada acontece, o vazio continua. E aqui nesse texto eu quero compartilhar uma história de encontros que foram divinamente orquestrados pelos céus. Eu profetizo na sua vida que nessa estação você vai ter encontros que serão orquestrados por Jesus. E esses encontros aqui que nós vamos compartilhar hoje conta a história de 4 personagens. Diga comigo, 4 personagens. Diga comigo, Paulo, Judas, Ananias e Jesus. Paulo, Judas, Ananias e Jesus. 4 homens, alguns encontros e algumas coisas poderosas acontecem aqui nesse encontro que nós lemos. Mas é importante você entender quem é esse Paulo. Essa história começa com um homem perseguidor da igreja. Paulo, Saulo de Tarso, como você conhece. Esse homem, em Atos 22, olha o que ele mesmo diz a respeito dele. Ele está falando quem ele era antes de conhecer a Jesus. E olha o que diz em Atos 22, 3. Diz assim: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Que cidade? Jerusalém. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zelosos por Deus quanto qualquer um de vocês. Olha que interessante. Ele está dizendo, eu sou judeu, nascido em Tarso, mas eu fui educado em Jerusalém. Não se sabe exatamente em que período que Paulo foi para Jerusalém, mas ele passou ali um tempo sendo educado, instruído aos pés de Gamaliel, um dos homens, um dos maiores mestres ali da lei. E ele fala que ele foi instruído segundo o rigor da lei dos nossos pais. Ele, um homem, um fariseu zeloso, e ele dedicou a sua vida à defesa das tradições judaicas. E por isso, ele perseguia a igreja acreditando que ele estava fazendo o certo. Olha que interessante. Ele era alguém que praticava a lei. Ele era alguém que ele vivia segundo o rigor da lei e ele acreditava. Quantas pessoas acreditam estar fazendo o correto? Quantas pessoas acreditam estarem fazendo o certo, mas na verdade não estão fazendo? E a palavra de Deus diz que aqui em Atos 9 fala
que esse homem perseguidor da igreja, um homem inteligentíssimo, um homem que ele realmente era alguém que você olhasse para ele e falava, uau, quanto conhecimento, quanta sabedoria, quanta instrução, né? O homem sabe falar não sei quantos idiomas. E esse homem, ele estava nesse momento aqui em Atos 9, perseguindo a igreja, perseguindo o povo de Deus. Ele tem um plano então, e nós lemos aqui que ele tem um plano e ele iria até Damasco buscar cartas para que ele pudesse prender cristãos, homens e mulheres que seguiam Jesus. E ele tinha esse propósito, ele tinha um plano e ele estava acreditando que aquele plano iria acontecer. Mas algo acontece enquanto Paulo está próximo a Damasco. Algo acontece no meio desse caminho. Ele tinha um plano, ele tinha um propósito, mas um encontro na vida de Paulo, de Saulo, transforma aquele plano que ele tinha. E eu profetizo sobre a sua vida que planos que são apenas seus, planos que não vêm de Deus, Jesus vai te encontrar e vai frustrar todos eles para a glória de Deus. Eu posso ouvir um amém, igreja? Glória a Jesus por todas as vezes que Ele frustrou os meus planos carnais, os meus planos baseados apenas nos meus desejos. Glória a Deus por todas as vezes que Jesus interviu na minha vida. E esse homem, como a palavra diz aqui, ele estava a caminho de Damasco e subitamente, diga comigo, subitamente. Olha o que o texto diz. Versículo 3. Quando se aproximava de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Aleluia. Diga glória a Deus. Subitamente, uma luz brilhou do céu ao seu redor. Mas observe algo, irmãos, que você vai ver naquele texto que nós lemos lá de Atos 22. Você vai ler depois. Que Paulo ali está relatando que horário foi esse, que essa luz brilhou subitamente. Era por volta de meio-dia, o sol estava estalando, imagine o sol. Hoje pela manhã nós chegamos aqui, o sol já estava, sorrindo para nós. Tem dias que você está no carro, você está dirigindo, gente do céu, que dificuldade de enxergar, porque o sol ele está animado. Mas a palavra diz que uma luz brilhou do sol. E quem era essa luz? Cristo Jesus ressurreto aparece para Paulo no meio do caminho. Você pode aplaudir o Senhor? Jesus já havia morrido, ressuscitado. Ele já estava com o Pai, com o corpo glorificado. E nesse momento, ele aparece a Paulo como uma luz brilhante, uma luz brilha ali ao redor de Paulo. Não era o sol, diga comigo, não era o sol. Era Jesus. Uau! Não era o sol, era Jesus. Que interessante que nós podemos desfrutar de encontros com Cristo ressurreto. E sabe de uma coisa, igreja? Ele está aqui nessa noite. Jesus está aqui. Nós não estamos aqui brincando de ser crentes. Nós não estamos aqui em um clube social. Nós estamos aqui servindo ao Cristo ressurreto. Aquele que aparece para Paulo. E quando essa luz, a palavra diz que... E ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Esse homem agora, quando ele vê esta luz, ele cai no chão. Quantos já ouviram falar que Paulo caiu do cavalo? Erga a mão. Pode confessar, irmão, até você já falou. Mas tem algum cavalo aqui no texto? Não. Diz que ele caiu, irmãos. Ele poderia, pode, mas não diz, mas ele poderia estar a pé e caiu. Vendo ali a presença gloriosa de Jesus. E aqui nesse momento, Paulo está no chão. Ele está caído.
E aqui começa um diálogo de Jesus com este homem que é encontrado por Jesus. Um perseguidor, alguém que queria matar, prender os cristãos. E aqui começa um diálogo, não olho no olho. Não é um diálogo olho no olho. Porque ele não conseguia olhar para Jesus. A glória, a luz de Jesus era tão grande que Paulo não conseguia olhar para Jesus. E sabe o que acontece com ele? Ele ficou cego por 3 dias. Mas um diálogo acontece. E olha só que interessante que ele está ali, cego, caído no chão, sem forças para se levantar. E Jesus pleno. Jesus está pleno. E Jesus fala para ele: Saulo, Saulo. Irmãos, quando alguém te chama 2 vezes, já dá um arrepio, dá ou não dá? Cibele, Cibele, Santo Deus de Israel, cavalos e cavaleiros. E Deus fala para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E o diálogo continua. E Saulo diz assim: quem és tu, Senhor? Ele sabe que é um Senhor, mas ele não sabe quem é o Senhor. Quando ele ouve Saulo, Saulo, ele fala: quem és tu, Senhor? E Saulo então responde, Jesus então responde: eu sou Jesus. Ergue suas mãos para os céus, igreja. Jesus está aqui. Aquele mesmo Jesus que encontrou com Paulo no meio do caminho está dizendo para você: eu sou Jesus. Dê um aplauso a ele nessa noite. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus. Ele diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Por que persegue? Paulo estava perseguindo Jesus? Não, estava perseguindo os seguidores de Jesus. Mas olha o que esse diálogo de Jesus revela. Por que você me persegue, Saulo? Ele estava dizendo que perseguir a igreja, perseguir os discípulos, era perseguir o próprio Jesus. Eu quero dizer, se tiver algum simpatizante aqui hoje de Jesus, você só simpatiza, mas você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Todas as vezes que nós falamos mal da igreja, todas as vezes que nós falamos mal de um discípulo de Jesus, não se preocupe, você está falando do próprio Jesus. Você está perseguindo o próprio Jesus. E eu não sei se você e eu somos tão corajosos para enfrentar o próprio Jesus, como nós temos coragem para enfrentar as pessoas que nós, possivelmente achamos e que podemos falar. Então toma muito cuidado quando você fala das pessoas, quando você fala de um discípulo de Jesus, porque você está falando de Jesus. Sorri para mim, irmãos. Muito cuidado quando você fica com piadinhas. Você está fazendo piadinha da cara de Jesus. É Jesus quem está dizendo: por que você me persegue? Porque todas as vezes que alguém persegue um filho de Deus, um discípulo de Deus, está perseguindo o próprio Jesus. E olha que interessante que ele está no chão, caído. E quando ele diz: por que você me persegue? Ele diz: quem és tu, Senhor? E então Jesus disse: eu sou Jesus, aquele que morreu e ressuscitou. E o Senhor fala para ele: agora levante-se. Você vê que Jesus não fica ali, passando a mão em Saulo e dizendo: ó, coitadinho, não, levanta, vamos, caminha, vamos que eu tenho um propósito na sua vida. Levanta. Jesus poderia ter curado Paulo da cegueira, sim ou não, igreja? Mas Jesus não cura Paulo. Ele fala: levanta, cego mesmo. Levanta pelas metades, entra na cidade, lá você vai saber tudo o que vai acontecer nos próximos dias. Lá você vai ouvir, lá as pessoas lhe dirão tudo o que vai acontecer, tudo o que você deve fazer. Olha o que Jesus fala para ele: agora levante-se e entre na cidade. Versículo 5, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém.
Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu e nem bebeu coisa alguma. Chore cantaralamanás. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Agora levanta. Entra na cidade. Esse homem, ele sai cego desse encontro. Queridos, você lembra o dia que você encontrou Jesus? Alguma coisa nós perdemos nesse encontro. Sim ou não? Se você encontrou Jesus e continuou com as mesmas coisas, tem alguma coisa errada. Quando nós encontramos Jesus, nós perdemos algumas coisas. Esse homem perdeu a visão. Esse homem estava cego, quebrado, sem ter todas as respostas. Ele tinha todas as respostas aqui? Para de achar que Jesus vai dar todas as respostas para você. Eu só vou aceitar Jesus quando tiver tudo certo, eu tiver todas as respostas. Ele nunca vai te dar todas as respostas, porque Ele quer que você confie nele. Ele se levanta cego, quebrado, mas ele tinha uma certeza, que ele havia sido tocado por Jesus. Se tem uma coisa que ninguém pode tirar de nós, é a convicção que um dia fomos tocados por Jesus. Se tem uma coisa que ninguém pode tirar de nós, da nossa memória, é aquele dia que nós entramos na igreja e nós rendemos ao Senhor naquele altar, ou talvez foi no seu quarto, ou talvez foi na rua, eu não sei onde você encontrou Jesus, mas esse dia ninguém pode tirar de você. Essa lembrança ninguém pode tirar de você. Havia uma certeza em Saulo que ele havia sido tocado por Jesus. Chore cantaralamanas. Aleluia, Senhor. Já quero chamar o pessoal do louvor. E foi assim, vulnerável, confuso e ainda sem provas de mudança, que algo poderoso continua acontecendo na vida desse homem. Diga comigo assim: vulnerável. Diga mais forte, igreja: vulnerável, confuso e sem provas de mudança. É desse jeito que Paulo entra em Damasco. Confuso, cego, vulnerável. Ele entra ali naquela cidade para um processo. E nós vamos fazer o primeiro momento de oração agora, como nós fizemos de manhã. Talvez você está aqui e tem alguém que você ama muito. Pode ser que você até já desistiu de orar pela conversão dessa pessoa. Tem algumas pessoas que você ama e que elas não implicam com a sua fé, mas elas são simpatizantes, mas elas ainda não decidiram pelo Jesus, o Jesus que nós servimos. Mas talvez tem pessoas que elas brigam com você, elas implicam com você porque você se converteu. Pessoas que blasfemam, pessoas que criticam a sua... Olha lá, virou beato agora, está na igreja todo dia. Olha lá, mas precisa disso tudo? Pessoas que elas ficam tão iradas porque você está vivendo o verdadeiro evangelho. E você fala: meu Deus, não tem mudança para essa pessoa. Se você está aqui sentado nessa cadeira, hoje de manhã, nesse momento, eu coloquei 2 pessoas. E eu creio que o Senhor pode fazer. Se tem alguém que você ama na sua família, ou um amigo seu, ou até um inimigo, gente. Alguém que é seu inimigo. E você quer que essa pessoa conheça Jesus. Porque a palavra de Deus diz que esse homem era um perseguidor da igreja. Paulo não queria ter um encontro com Jesus. E talvez essa pessoa que você vai representar hoje é alguém que definitivamente não quer ter um encontro com Jesus. Mas através da minha oração, da sua oração, ele pode ser alcançado, ser transformado, ser convertido, ser um homem, uma mulher usado para a glória de Deus. Igreja, esta é uma noite de milagres. Sabe o que isso significa? Que o maior milagre não é ver um paralítico andar, não é ver alguém levantar de uma cadeira de roda. O maior milagre não é ver uma pessoa com câncer ser curado. O maior milagre que nós como igreja podemos presenciar é a salvação em Cristo Jesus. Eu quero ver milagre de salvação.
Querido, câncer ser curado, paralítico andar é fichinha para Jesus. Agora você quer ver milagre poderoso mesmo? É aquele cara enroscado, canto de carroceria, um dia encontrar com os olhos como chamas de fogo, que a palavra diz que são os olhos de Jesus. Os seus pés são como latão reluzente. Isso é o maior milagre, quando alguém encontra com Jesus Cristo ressurreto e entrega a sua vida dizendo: eu era pecador, eu estava nas trevas, eu não tinha esperança, mas agora eu encontrei a esperança. Isso é milagre. Isso é milagre. É você ver um bandido, é você ver alguém que era terrível e você fala: isso é milagre. Quantos milagres nós temos aqui? Quantos cantos de carroceria? Quanta gente ruim tinha aqui, gente. Eu era uma delas. O meu milagre foi eu ser encontrada por Jesus. Porque a Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Se você tem alguém que no plano dele não está Jesus, você vai vir aqui nessa frente e nós vamos orar por essa pessoa agora. Se tem alguém que você quer ver convertido em 2026, corre para cá, vem para cá, nós vamos orar agora. Chore, cantará la balacheira la manas. Se tem alguém que está te perseguindo, e tudo que você pode fazer por essa pessoa hoje é dizer: vai acontecer um milagre na vida dessa pessoa. Eu quero te pedir a segunda coisa que nós vamos fazer. Nós vamos ajoelhar agora e orar por essas pessoas. Se ajoelha. Se você tem problema na coluna ou no joelho, você pode ficar de pé ou encostar no altar. Vamos lá. Vamos. Eu quero que você agora diga o nome dessas pessoas para Jesus. Enquanto o louvor canta, diga o nome das pessoas. Depois eu vou fazer essa oração. Está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Senhor, nós colocamos agora cada um desses nomes no Seu altar. Homens e mulheres que talvez no plano deles não existe um plano em Te encontrar, não existe um plano em se render à Sua presença. Mas hoje nós estamos aqui como igreja. Nós estamos aqui de joelhos no chão dizendo: ah, Jesus, Jesus, encontra este homem e esta mulher. Assim como não estava nos planos de Paulo te encontrar, mas o Senhor foi até ele. Nós oramos para que o Senhor possa ir até essas pessoas. Aquilo que o homem não pode fazer, o homem não pode convencer. Tem mulheres aqui que estão cansadas de orar, de falar com seus esposos. Tem esposos aqui que estão cansados de orar pelas esposas. Pais que estão cansados de orar pelos filhos, filhos de orar pelos pais, porque parece impossível aos olhos deles. Ah, Jesus, mas nós nos levantamos como intercessores nessa noite. Nós clamamos por milagre nessa noite. Nós clamamos por milagre nessa noite. E o milagre que nós queremos é que este homem, esta mulher, este jovem encontre o Senhor no caminho. Senhor, faz algo. Brilha a luz, Jesus. Brilha a luz sobre esta pessoa. Jesus, encontra ele, encontra ela, Jesus. Encontra se for necessário, Jesus. Se for necessário, derruba no chão. Ah, Jesus, se for necessário, toca, Jesus, toca para que ele ou ela reconheça a sua soberania. Nós clamamos, Senhor, visita esta pessoa agora, Jesus.
visita em sonhos, visita em visão. Aparece para ele, aparece para ela, Jesus. Nós clamamos agora e pedimos e cremos que 2026 será um ano de milagre, o ano onde nós veremos as boas novas chegando sobre nós e dizendo: sabe aquela pessoa, sabe aquele tio, sabe aquele pai, aquela mãe, aquele filho, encontrou Jesus, o Jesus ressurreto. Nós profetizamos, vai acontecer. Esse encontro vai acontecer. Não será na força do seu braço, meu irmão. Não será na força do seu braço, minha irmã. Mas você pode orar pelo milagre, como você está fazendo agora. Ore pelo milagre, porque Jesus pode encontrar essa pessoa que você ama. Senhor, nós não oramos para que essas pessoas se convertam, porque queremos ter um casamento melhor. A esposa que está aqui, que a motivação não seja que o esposo se converta para ela ter um casamento melhor, não, que a motivação seja para que ele seja salvo verdadeiramente. Os pais que estão aqui, que a motivação do filho te encontrar não seja para parar de ser desobediente em casa, mas que a motivação seja para a salvação eterna deste filho, desta filha. Jesus, alinha as nossas motivações. E nós cremos que a luz vai brilhar sobre essas pessoas. Vai se colocando de pé no seu lugar e vai declarando isso. Sim, eu creio em ti. Vai declarando. Sim, eu creio em ti. Você pode ir voltando para o seu lugar nesse mesmo espírito. Sim, eu creio em ti. Vai voltando e vai cantando. Deus do sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Declare isso, igreja, declare. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Coisas lindas e tremendas vão acontecer. Nós veremos em 2026 os nossos amados tendo encontro com Jesus. Dê um aplauso a Ele. Pode ir sentando no seu lugar. É nesse momento, desse encontro tão poderoso, que um segundo encontro acontece. Jesus encontra com Saulo, mas agora entra o terceiro personagem nessa história. Nós já falamos de Jesus, de Saulo, mas agora entra o terceiro personagem, que é Judas. E talvez você nunca parou para prestar atenção nesse personagem, assim como eu não havia parado para observar. Esse Judas não é o Judas Iscariotes que traiu Jesus. Aqui no Novo Testamento tem, acredito que em média 5 ou 6 Judas. E esse Judas aqui é um discípulo de Jesus. Diga glória a Deus. É um homem que é discípulo de Jesus. E eu nunca vi ninguém pregando sobre este homem. Até esses dias que eu estava preparando, estudando sobre o meu livro, A Mesa com Ele, entrando nessa história, e saltou dentro de mim esse Judas. E a palavra do Senhor diz assim: o Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Diga comigo, na casa de Judas. O Senhor diz: levante-se e vá para a cidade. E lá eles vão dizer o que você deve fazer. Mas e para onde? Esse homem, Paulo, que estava confuso, sem provas de mudança, ele entra na casa desse terceiro personagem, Judas, um discípulo de Jesus. Judas abre a sua casa para receber um improvável, um homem quebrado. Judas abre a sua casa para receber um homem que havia acabado de encontrar Jesus. E eu fico me perguntando, será que eu e você
abriríamos a nossa casa para recém-convertidos, pessoas que estão chegando agora na igreja. E esses dias eu fiz um post, muitos admiram quem Paulo se tornou, mas quantos teriam coragem de receber o Paulo recém-convertido na mesa da sua casa? E esse Judas aqui, ele não recebeu o apóstolo pronto, ele não recebeu o apóstolo que hoje nós conhecemos. Ele recebe um homem quebrado, com um passado pesado. Diga comigo, passado pesado. E sabe, irmãos, nós temos muitas pessoas aqui com passados pesados. E às vezes nós estamos julgando as pessoas pelo seu passado. Mas olha, mas aquele, mas aquela. Não, eu só vou aceitar fazer parte do meu convívio se mostrar mudança. Não, aquele ali já pegou todo mundo, saía como casado, como mulher casada. Aquilo ali roubou, matou. E muitas vezes nós estamos falando de Jesus, mas estamos julgando as pessoas que estão tendo encontro com Jesus e que estão no processo de transformação. E esse homem aqui recebe um homem com um passado muito pesado. Paulo, ele estava envolvido no apedrejamento de Estevão. E é esse homem cruel que Jesus decide encontrar. Ele abre a casa, ele acolhe esse homem, ainda sem evidências. E ali ele fica por 3 dias. Você teria coragem? Nem para um café, não é, irmão? Você não chama ninguém. Quanto mais 3 dias. Você está vendo o que Jesus está fazendo na vida de tantas pessoas aqui, e nem para beber uma água na calçada da sua casa você tem coragem, porque as suas justificativas são muito boas. E eu gosto de um povo que justifica que eles são muito ocupados. Tem gente que ele acha que ele é o mais ocupado, não é assim? Ninguém mais é ocupado, só ele. O restante dos crentes é tudo desocupado. Deixa eu te dizer, Jesus não chama desocupado não, Jesus só chama a gente ocupada. Não é a minha correria, não dá, o meu trabalho, não, eu nem paro em casa. Não pode, da minha casa não tá feio, não tem nada, minha casa, não dá. Como que eu vou receber as pessoas? É nesta casa. E você não vai ver este homem relutante. Mas diz que esse homem recebe por 3 dias na sua casa. Três dias. E ali ele está cego. E no início desses dias ele não come, não bebe. Imagine Judas dizendo: Paulo, preparei algo para você comer. E Paulo diz: eu não consigo comer. Aquela presença que me encontrou foi tão forte, o impacto que isso causou em mim, que eu não consigo comer. Eu preciso ainda entender algumas coisas. No segundo dia, Paulo, eu fiz uma canjinha, fiz uma sopinha, meu irmão, não consigo comer. A Bíblia diz que ele estava sem comer, mas estava na casa dele. Diz que ele come no final. É esse homem aqui, esse Judas, que não usa desculpas, mas que recebe na sua casa. Jesus está chamando essa igreja, Jesus está nos chamando para que a nossa casa seja palco de transformação. Jesus está nos chamando para pararmos de dar desculpas e abrirmos a nossa casa para os Paulos quebrados, falidos, julgados pela sociedade. Quantos estão entendendo nessa noite? Ele está aqui, nessa casa desse homem. E é tão forte isso, queridos irmãos, porque esse homem, ele não pediu explicações para Jesus, ele só queria usar a casa dele. E enquanto Paulo está aqui, essa casa desse Judas
milagres. Agora preste atenção no que acontece no versículo 10. Versículo 10, olha o que diz a palavra. Havia em Damasco um discípulo chamado? Eu achei que estava ali o versículo, perdão. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Então preste atenção que aqui entra o quarto personagem. Primeiro personagem, Jesus encontra Saulo, que é o segundo personagem. Terceiro personagem é Judas, que acolhe esse homem quebrado na sua casa. E o quarto personagem é Ananias. Versículo 10. Mas a Bíblia também fala quem era esse Ananias. Era outro discípulo de Jesus. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou numa visão. Ananias. Preste atenção que quando Jesus chama Saulo, ele fala quantas vezes, igreja? 2 vezes. Mas quando ele chama Ananias, ele chama uma vez. Porque Ananias era discípulo. E discípulo, basta o Jesus chamar uma vez, que é suficiente. E ele diz, Ananias. Jesus aparece para esse homem, em uma visão. E ele diz, Ananias. Mas preste atenção aqui, porque é algo muito lindo. Jesus está movimentando corações. Jesus está movimentando casas aqui. Jesus está fazendo um movimento do céu para que algo poderoso aconteça. E quando ele aparece para Ananias, ele diz, Ananias. Ananias diz, sim, Senhor. E aqui é outro diálogo. Gente, eu sou dessas que gosto, né? Eu leio e aí eu fico meditando, eu viajo assim, né? Meu Deus, um diálogo de Jesus aqui com Ananias. É numa visão, mas é Jesus falando com ele. E ele fala assim, Senhor. E Jesus fala para ele assim, ó. Levanta, Ananias. Porque eu tenho um endereço. Tá aqui, ó, um endereço para você ir. Ananias, vai lá na rua Presidente Prudente. 3393. No bairro Industrial. Eu quero dizer para você que quando Jesus quer te encontrar, Ele vai usar quem Ele quer. Ele tem seu endereço, Ele tem a sua rua, Ele sabe o bairro que você mora. Quando Jesus quer falar com você, você não tem que ir atrás de profeta, o profeta vem atrás de você. Ele diz, Ananias, versículo 11. Vá à rua direita, a casa de Judas. Jesus tinha o endereço da casa que Saulo estava. Jesus tinha o endereço da casa de Judas. Deixa eu te dizer, irmão, Jesus tem o seu endereço. E Ele pode fazer milagres ainda nesses últimos dias de 2025. Ele sabe o seu endereço, Ele sabe o seu bairro, Ele sabe até a cor da sua casa. E se Ele quiser falar para um anjo, desce lá, vai lá na casa. Minha casa está esperando, Jesus. Como que nós estamos, igreja? Só alguns. Jesus alcança só esses aí que estão de braços abertos. Brincadeira, gente. Levanta e vai na rua direita. Levanta e vai à rua direita. E ele diz, ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. E ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias. Presta atenção, quero te mostrar aqui o que está acontecendo aqui. Vou usar alguns personagens. Anderson, vem aqui, por favor. Sobe aqui, o Anderson. Sobe Gustavo também. Gustavo vai ser nosso artista. Vem aqui, por favor, também, Pastor Pedro. Pastor Pedro também. Presta atenção, gente, o que está acontecendo aqui? Presta atenção, tem que ter mais um. Pastor Alessandro, vem aqui, pastor. Você vai ser Jesus, tá bom? Presta atenção aqui. Você, por favor, Anderson, fica ali. Você é Paulo, tá bom? Brabo, encardido, né? Encontrou com Jesus. Glória a Deus. Pastor, o senhor é Ananias. Fica ali, por favor. O Gustavo é Judas. Judas que recebeu na casa, né? Recebeu Paulo na casa. E Jesus está aqui.
Olha o movimento de Jesus. Jesus está neste momento falando com Ananias. Vai lá, Jesus, por favor. Jesus está aqui falando com Ananias. Mas ao mesmo tempo, corre lá em Saulo. Saulo está de joelho. Fica de joelho, Saulo. Ao mesmo tempo, gente, olha o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, este homem está tendo uma visão. Olha o que nós acabamos de ler aqui. Eu quero que você entenda. O Senhor disse: vá à casa de Judas, à casa do Gustavo. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Ele está orando neste momento. Ele está orando neste momento. Presta atenção o que está acontecendo. Paulo está orando, mas ao mesmo tempo vem Jesus. Corre, Jesus. Jesus está aqui dando uma visão para Ananias. Ananias, vai na casa de Judas. Você precisa procurar pelo homem chamado. Ora mais fervorosamente aí, Saulo. Ora mais. Anderson, faz cara de quem está orando assim. Isso. Está tendo uma visão do Senhor. Ele está tendo uma visão. E ele está dizendo: Ananias, ele está tendo uma visão. Eu mostrei para ele, Ananias, que você vai na casa de Judas encontrá-lo. Preste atenção nisso, queridos. O que está acontecendo aqui? O movimento de Jesus em um lugar, no outro lugar, e corre para cá, e corre para lá. E ele está dizendo assim: preste atenção. O reino de Deus é em movimento, queridos. Enquanto um está tendo uma visão, o outro já está sendo visitado lá na sua casa, dizendo: levanta, vai no mercado, compra uma cesta básica e vai levar lá na casa do João. Quantos estão entendendo nessa noite? Enquanto o João está orando e dizendo: eu não tenho nada para comer hoje, Jesus já foi lá na casa do André. André, tira o escorpião do bolso, vamos no mercado comigo. Você vai fazer uma compra como se fosse para você, André. Compra tudo que você gosta, André, compra. Aí Jesus fala: agora você vai lá na casa de quem que eu falei? De João. Aí chega lá, André, eu vim aqui trazer uma compra. E João chora: ai meu Deus, eu orei de manhã que eu não tinha nada para comer. Esse é o movimento dos céus. Pessoas disponíveis para serem encontradas por Jesus. Um está tendo uma visão, na casa de Judas. Uma casa que está recebendo um homem ainda que não tem sinais de conversões aparentes. Mas Judas está recebendo esse homem que há 3 dias de convertido tem uma visão. Irmãos, quantos dias de convertido levou para você ter uma visão? Você está falando: eu nunca tive uma visão, pastora. Pois é, Paulo com 3 dias teve uma visão. 3 dias de convertido tendo uma visão. O Senhor mostrou para ele: vai chegar aqui, Paulo, um homem chamado Ananias, e ele vai impor as mãos sobre você, e você será curado. E aí Jesus continua, preste atenção. Vou pedir para eles descer, não pode ficar de pé, Anderson. Vou fazer você pagar todos os seus pecados no joelho. A minha amiga que vai me agradecer, né? E aí diz assim: Ananias, porém, respondeu: Senhor, é o seguinte, presta atenção que está tendo um diálogo aqui. Paulo está fazendo o que, igreja? Irmãos, vocês estão onde? Paulo está fazendo o que? Enquanto Ananias está tendo um diálogo com Jesus. Jesus fala: vai lá. Ele fala: Jesus, ei, deixa eu te contar um negócio, o senhor está sabendo? Nas redes sociais de Cacoal, o bafafá é que esse homem é um tranqueira, um pilantra, um safado, um caloteiro. Jesus, ele já até contratou um jagunço aí, já matou um povo. Ninguém fala as caras, mas todo mundo sabe que ele contratou um jagunço para matar alguns. Jesus, o senhor está entendendo onde o senhor está querendo que eu vá? Mas preste atenção aqui. Preste atenção em algo muito importante. Porque eu já vi algumas pessoas dizendo que Ananias estava questionando Jesus. Que Ananias estava dizendo para Jesus: Jesus, o senhor não está entendendo. O senhor sabe quem é ele?
Eu não vejo Ananias questionando Jesus. Eu vejo o Ananias cheio de intimidade com Jesus. O Ananias que sabia ter diálogo com o seu mestre, dizendo: Senhor, o seguinte, esse homem aqui é alguém problemático. Eu confesso para o Senhor que eu não me sinto tão seguro para ir lá, eu tenho um pouco de medo. E Jesus vai e responde para ele. Olha o que Jesus responde. Pastor Alessandro, olha o que Jesus responde. Vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Diga glória a Deus. Ananias se sentiu à vontade para falar com Jesus, para dizer: Jesus, o senhor não está entendendo. Jesus falou: vai lá. Você pode ver que Jesus não questiona Ananias. Você vê Jesus questionando Ananias? Não. Ele não fala: Ananias, quem é você para estar falando isso comigo? Não. Então Jesus não interpreta isso como alguém que estava questionando, mas ele diz: Ananias, com medo mesmo, se sentindo incapaz, vai. E olha o que acontece, queridos. Então Jesus falou para ele: vai, levanta e vai. E aí Ananias foi e encontrou Saulo. E ao impor as mãos sobre ele, onde que Saulo estava? Na casa de quem? De Judas. Ao impor as mãos sobre ele, o Senhor, irmãos, Ananias foi e encontrou Saulo e impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo. Gente, o vocabulário mudou. O crentez agora apareceu. Antes era alguém perigoso. Agora ele já chega na casa de Judas, cheio de autoridade e ousadia. Ele já chega impondo as mãos sobre ele, dizendo: eu estou aqui em nome do Senhor Jesus, que te encontrou no caminho. Ele não chega lá mais temeroso, ele não chega lá tímido, mas ele chega lá com autoridade, impondo as mãos, e ele diz: irmão Saulo. A mentalidade dele mudou. Agora ele começa a dizer: irmão Saulo. Tem algumas pessoas que você está olhando com seus olhos carnais. Jesus está pedindo para você: comece a olhar e chamar de irmão. Comece a olhar e chamar de irmão. Irmão fulana, irmã fulana, irmão fulano. Comece a declarar, porque somos irmãos. Queridos, quantos de vocês dão graça e paz quando encontram um irmão na rua? Ah, eu tenho vergonha. Dê graça e paz. Graça e paz, meu irmão. Ah, o irmão não me viu. Se você viu, vai lá e cumprimenta. E ele diz: irmão Saulo. Vamos aplaudir os nossos irmãos aqui. Muito obrigado, queridos. Vocês podem descer. Irmão Saulo. Ele diz: o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para cá. Engraçado que Jesus contou tudo para Ananias. Gente, se tem uma coisa que se Jesus precisar contar, ele vai contar, tá? Não adianta você querer esconder. Ananias já estava sabendo tudo que tinha acontecido com Saulo. Ele diz: Saulo, irmão Saulo, Jesus que te encontrou no caminho apareceu a mim em visão. Ele me enviou para cá para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as suas forças. Diga glória a Deus. Queridos, olha só que encontro orquestrado por Deus. Olha só como Jesus, ele relaciona uma lista de nomes, 3 pessoas. E ele disse: eu vou usar fulano, vou usar ciclano, eu vou usar beltrano. Por quê? Porque ele sabia que eram pessoas que ele poderia contar. Jesus, ele articula esse encontro. E eu quero profetizar sobre a sua vida, irmão, que Jesus vai te encontrar obediente. Jesus vai te encontrar desejando ser instrumento dele nessa estação. Jesus vai encontrar você e vai poder contar com você para que transformações, milagres,
grandes curas aconteçam nos próximos dias. Diga, eu creio. Diga, eu estou pronto. Olha o que interessante. Olha o movimento. Jesus encontra Paulo no caminho, muda sua rota, inicia um processo. Ao mesmo tempo, Jesus abre o coração de Judas para receber alguém que não parecia, que ainda não tinha nenhum sinal de transformação. Judas não recebe um homem pronto na sua casa. E nesse mesmo movimento, Jesus vai até Ananias, em visão, e explica para ele: eu tenho uma missão para você, Ananias. Eu tenho uma missão para você nesses próximos dias. Ele diz: e a pessoa que eu quero que você vá até ela é um vaso escolhido para minha glória. Eu quero dizer para você que as pessoas que nós oramos aqui são vasos escolhidos por Deus. Antes de nós querermos a conversão, o próprio Jesus quer encontrá-los. Eles são escolhidos, eles são vasos, eles serão instrumentos para a glória de Deus. Alguém crê nessa verdade? E mais, quando Jesus está nesse movimento aqui com Ananias, ele diz: eu já mostrei você para Paulo. Paulo já te viu em visão. Eu já mostrei você. Ele já conhece a sua face. Ele sabe quem é você. E eu mostrei que você vai encontrá-lo. E eu quero pontuar 4 coisas para a gente orar nessa noite. Sabe quem é esse homem? Que encontrou Jesus no caminho, que foi para a casa de um homem chamado Judas, e que recebeu imposição de mãos por um discípulo chamado Ananias. Sabe quem esse homem se tornou? Um dos maiores apóstolos. Paulo se tornou um propagador do Evangelho, fez várias viagens missionárias, enfrentou muita dor e perseguição por amor a Jesus. Este homem escreveu muitas das cartas do Novo Testamento, se eu não me engano, 13 cartas. Esse homem improvável, que ninguém poderia acreditar que um dia se converteria, se tornou um apaixonado por Jesus. Alguém que cumpriu a sua missão na terra. E eu quero falar com vocês 3 pontos importantes. Primeira coisa, Igreja Shekinah, Jesus quer salvar vidas. Jesus quer salvar pessoas nesses dias. Esse é o coração do Evangelho. O coração do Evangelho são vidas, não é estrutura. O coração do Evangelho, pessoas são prioridades. E às vezes eu fico observando algumas pessoas criticando alguns que estão chegando para Jesus, chegando em Jesus, e dizendo: ah, agora que está vivendo isso, vem, né? Glória a Deus que vem. Ah, mas será? Vamos ver mesmo. Vamos dar uns meses aí para ver se vai manter esse fogo todo. É muito triste isso. É muito triste nós, como irmãos, ficarmos olhando para as pessoas e apontando, enquanto nós deveríamos estar acolhendo essas pessoas em Jesus. Então, o primeiro ponto é a Igreja Shekinah, líderes desta casa. Jesus quer salvar pessoas. E eu disse aqui naquela pregação, ainda há lugar na mesa, que nós veríamos nessa estação pessoas improváveis entrando por essas portas. E eu estou vendo, e eu continuo crendo, eu continuo vendo. Muitos virão. Segunda coisa, Jesus quer usar a sua casa. Era uma casa muito engraçada. Pastora, você não sabe, minha casa não tem nada, nem mesa, não tem sofá. Tem chão? Tem chão na sua casa? Dá para sentar no chão? Dá? Jesus quer usar a sua casa. Lares comuns, mesas comuns. Jesus já escolheu a sua casa como instrumento do céu. E eu não estou falando para você ter uma célula, não, irmão. Glória a Deus, porque eu creio que muitas casas aqui vão ser abertas. Eu estou falando que Jesus quer usar a sua casa para
você parar de dar desculpa. Mas eu tenho que reformar primeiro, está muito feio, pastor, não tem como receber as pessoas lá. Eu não tenho um copo decente. Irmão, você vai ficar justificando isso até quando? Mas eu primeiro tenho que reformar. Irmão, recebe sem reformar, que você vai ver a graça de Deus vindo, e você vai reformar e recebendo os filhos de Deus. Para de dar desculpa. Irmão, qual foi a última vez que você recebeu os filhos de Deus na sua casa? Célula após célula. Você, quantos anos, quinta após quinta, você vai na casa de alguém receber uma palavra? E glória a Deus, continue, tá bom? Permaneça ainda. Mas quantas vezes alguém foi na sua casa? Quantas vezes você fez um cafezinho para receber o novo convertido da sua célula? Aquele que você fala, misericórdia, esse aqui entrou na célula, eu quero sair. Em vez de você sair, faz um café, chama ele para sua mesa, derrama Jesus sobre a vida dele. Já faz quantos anos que você está nessa casa? Quantos filhos de Deus você já recebeu na sua casa? Pastor, eu recebo minha família. Tá, sua família já é sua família. Eu quero saber o quanto você está disponível para abrir a sua casa. Não, mas não dá. Tem calçada? Irmão, vamos lá, faz um cafezinho. Pega uma água, chama aquele irmão, manda uma mensagem. Vem aqui, vamos conversar, vamos sentar, vamos tomar uma água junto. Eu não tenho nada para te oferecer. Mas o Senhor está olhando para nós e dizendo, para que mesmo que eu te dê essa casa? Você criou muros, proteções, onde você não permite ninguém entrar na sua casa, na sua intimidade. Irmãos, eu não estou falando, porque nós temos que ter limites também, amém? Você não pode abrir sua intimidade para as pessoas, não é para você abrir a sua geladeira, abrir a sua casa, as pessoas achar que eles têm liberdade para entrar e fazer o que quer, não. Nós temos que ter limite, não dá para também a gente abrir para as pessoas e muitas vezes a gente não conhece mesmo as pessoas. Mas existe um lugar da sua casa que você pode sim receber as pessoas. Existe sim um lugar da sua casa onde a sua casa será instrumento para que escamas caem dos olhos dos Saulos que estão perdidos por aí procurando respostas. Nós abrimos a nossa casa para uma célula no começo desse ano e aos olhos naturais, meu Deus, como que a gente vai abrir a casa com essa casa desse jeito, precisando de uma reforma? Desde quando nós entramos nessa casa, há não sei quantos séculos atrás, irmãos, nós não reformamos a casa, só pintamos algumas vezes. Mas algumas coisas nem conseguimos terminar na nossa casa. Como vamos receber? E lá na edícula é um móvel que está inchado com a chuva. E outra é a geladeira que só o sangue de Jesus. Mas o Alessandro decidiu. Nós vamos receber uma célula aqui em casa. Pintou lá, chamou o irmão, pintou lá o lugar onde ia receber os crentes. Glória a Deus. Estamos lá. Tem dia que ele olha para mim, eu olho para ele e fala, meu Deus, essa casa, sangue de Jesus tem poder. Sabe, nós temos que parar com as desculpas. Para com as desculpas. O Senhor está chamando você. Pega o nome de alguém, liga para alguém, faz um cafezinho, faz um franguinho, faz uma carninha, faz alguma coisa, irmão. Chama os crentes. Jesus ama quando nós estamos em comunhão. Para de querer só ser chamado. Para de querer só receber. Irmão, você está na célula há quantos anos? Deixa eu te perguntar. Qual foi a última vez que você chamou o seu líder para tomar um café na sua casa? Houve silêncio. Porque nós estamos blindando nossas casas e dizendo, a minha vida é muito corrida. Não dá, eu tenho vergonha. Irmão, vai com vergonha mesmo. Vai com vergonha, recebe com vergonha. Quantos estão entendendo nessa noite? Terceira coisa, já estou encerrando. Então Jesus quer salvar vidas. Segundo, Jesus quer usar a sua casa. E terceiro, Jesus quer usar você. Amém? Tem gente que tem uma tristeza profunda, que ele achou que ele ia vir para o culto, ia falar que tem um milagre para você. Tem um milagre. Sabe qual é o milagre? De você se converter, mudar esse coração para
as coisas do Evangelho. Jesus quer usar você, irmão. Para de dar desculpa. Eu não sei falar, eu tenho medo, eu não tenho condições, quem sou eu? Eu sou pequeno. Jesus quer usar você com as suas limitações. Ele quer a sua disponibilidade. Jesus, Ele quer usar você mesmo com medo. Ananias demonstra aqui talvez um medo, um receio inicialmente, mas ele obedeceu. E Jesus não depende de você. Diga comigo assim: Jesus não depende de mim. Só que eu quero que você entenda que é um privilégio fazer parte do movimento que Deus está fazendo na terra. Jesus não depende da sua casa. Jesus não depende de você. Jesus não depende de você. É um privilégio seu, é um privilégio meu poder participar do que Ele está fazendo na terra. Ele está olhando para nós nessa noite dizendo assim: espera aí, quem que eu vou unir para essa próxima estratégia aqui? Vou pegar fulano, ciclano e vou unir agora porque eu quero fazer algo na vida dessa pessoa. A grande questão que nós precisamos entender nessa noite é que nós precisamos parar de julgar as pessoas que estão chegando, as pessoas que estão até mesmo recebendo os novos convertidos. Parar de julgar e começar a fazer alguma coisa. Fique de pé no seu lugar. Nós cantamos uma canção no louvor. Tudo que eu tenho é teu. Minha casa. Que mais? Que lindo, né, irmão? Você cantou bonito. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu. Minha casa, meu dinheiro. É assim? O maior desejo do meu coração é que essa canção se torne verdade. A primeira oração nós fizemos orando pelos Saulos que estão aí. Mas eu quero fazer a segunda oração. Eu quero dizer para você: não julgue quem está fazendo o que também você foi chamado para fazer. Os Paulos que acabaram de encontrar Jesus ainda estão por aí, cegos, quebrados, confusos, cheios de passado e sem todas as respostas. Eles ainda não carregam sinais visíveis de transformação, mas carregam um chamado queimando por dentro. E é por isso que a sua casa e a mesa da sua casa continua sendo um lugar tão necessário, porque é ali, no simples, no comum, no cotidiano, no partir do pão, que Jesus abre os olhos e cura o que ninguém vê. A mesa, a sua casa, é o lugar onde histórias recomeçam, onde destinos são ativados e onde pessoas comuns descobrem que tem um chamado extraordinário. Uma das coisas mais incríveis é olhar para alguns de vocês e poder dizer: uau, eu fiz parte da transformação desta pessoa. Uau, eu sou parte da transformação dessa pessoa. E esse é um dos maiores prazeres que nós podemos ter. Eu não sei se você está com a chave da sua casa. Se você tiver, você pode pegar a chave da sua casa. Aí, eu não vou pedir para você doar a sua casa, não se preocupe. Tem gente que já ficou com medo, falar que vai que essa... Pegue ele. Deixa eu te dizer algo. Por que Jesus deu essa casa para você? Por que você tem tanto amor, apego? Ou por que você despreza tanto a sua casa? Porque é feia, porque é isso, porque é aquilo. Nós vamos fazer a primeira oração hoje. E com a chave da sua casa nas suas mãos, você vai apresentar a sua casa, você vai entregar a sua casa para Jesus. Meu Deus, mas se eu entregar, Ele vai querer para Ele. Meu Deus, aí que é bom, irmão. Se a sua casa for de Jesus, está tudo certo. Aí você tem tudo. Imagine uma casa onde Jesus é o dono. Tem tudo para comer, tem ou não tem? Tudo para beber, tem ou não tem? Tem roupa no guarda-roupa, tem ou não tem? Então não se preocupa não, entrega. Você vai fazer uma oração corajosa, dizendo: Jesus, eu não sei como vai ser, eu não sei quem serão as pessoas,
Mas essa chave nas minhas mãos simboliza que eu estou entregando a minha casa para ser instrumento do Senhor. Não será do meu jeito, será do seu jeito. Quem são as pessoas que em 2026 o Senhor vai tocar no meu coração para chamá-las para um café, para um almoço? Quem são as pessoas que eu vou receber na minha casa? E a minha casa vai ser palco de milagres acontecendo, escamas caindo, gente sendo batizada no Espírito Santo, sendo cheia do Espírito Santo. Feche os seus olhos onde você está. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor agora. Apresente agora, enquanto o louvor canta, apresente a sua casa para Ele. Fale, eu estou entregando a minha casa. A minha casa é sua. Quem são as pessoas?